pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre venho trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos seguem tanto pelas plataformas de áudio quanto pelo YouTube. Sejam, gente, todos muito bem-vindos, tanto aos novos inscritos quanto aos inscritos que já estão aqui desde lá do início do nosso canal. Muito obrigada mesmo. A presença de vocês é extremamente importante para a gente. Este ano nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura, os leitores de Shakespeare. E este ano também nós vamos falar daqueles grandes clássicos do Shakespeare, ou os mais conhecidos, os que têm mais referências. E este aqui é um deles. Vamos, neste vídeo de hoje, falar de Romeu e Julieta. Esse aqui é a edição do Clube de Literatura Clássica. Eu quero falar sobre algumas edições que tem aqui no Brasil. Essa daqui é uma delas. Essa aqui é a edição bilíngue. Essa edição, ela é bilíngue, ela é no inglês e no português. Para você que está começando a praticar o idioma, é uma ideia interessante, tá? De praticar nessa edição aqui. Tem outras no mercado, mas nós vamos falar sobre essa grande tragédia aqui do Shakespeare. Eu diria que é uma das que tem uma quantidade maior de referências. Mas nós vamos começar a nossa resenha então sobre essa obra aqui. Essa obra foi mais ou menos escrita entre 1594 aproximadamente, ali 1598. Não tem-se uma data exata dessa história. O que a gente sabe é que tem diversas referências anteriores a Piramuitisbe, e, na verdade, o Shakespeare ele se baseia em uma das histórias que cai lá no autor Arthur Brooke, e é muito parecida a história do Arthur Brooke com relação a essa história aqui do Shakespeare. Essa é uma tragédia que envolve a cidade de Verona, ao contrário dos livros anteriores que remetiam à Inglaterra. Esse aqui não. Essa é uma das histórias do Shakespeare que remete a um outro país, até mesmo por causa dessas referências que tem aqui nessa obra. Aqui nessa obra a gente vê essas duas famílias rivais na cidade de Verona, e dentro dessa perspectiva a gente vê que há um amor que está ali surgindo, que é um amor proibido. Porque o que acontece? Membros das duas famílias vão se apaixonar, e por ter essa rixa entre as duas famílias, a gente já sabe que não vai dar nada bom essa história aqui. A gente começa vendo o Romeu, que é um jovem ali apaixonado pela uma personagem chamada Rosalinda. Aparentemente, pelo que eu vi na história, ela também seria uma Capuleto. E o Romeu, ele é um Montecchio. Essa história é uma história não correspondida, né? A Rosalinda acaba não correspondendo ao Romeu e ele fica, né, desiludido, sem saber o que te faz. Então, os amigos dele, inclusive um deles é o primo do príncipe de Verona, que é o Mercúcio, que é um dos melhores personagens, na minha opinião, na peça. E aí ele dá a ideia e fala, não, a família Capuleto vai ter um novo baile de máscaras. É uma família que sempre tem esses bailes, essas festas de arromba, pelo que a gente entende da leitura. E ele, então, tem essa proposta de ir para essa festa para tentar encontrar com a Rosalinda ou também conhecer outras meninas. Tem outras meninas ali na região que ele pode se interessar por alguma outra dessas meninas. Só que quando o Romeu chega lá, ele vê a Rosalinda, acaba meio que se desinteressando por ela e se interessando por outra jovem que também está nessa festa, que é a Julieta, que é bem jovenzinha também. Só que nesse caso é um amor correspondido, ela corresponde a esse amor do Romeu.
e vira uma confusão sem tamanho quando o primo da Julieta, o Teobaldo, descobre que o Romeu foi à festa e vai tirar satisfação com ele. Só que aqui tem um outro revés para a gente relembrar, é que o príncipe de Verona, ele não estava gostando nada dessa história, dessa rixa entre as famílias, que a rixa era tão grande que até os empregados discutiam entre si. E costumava até ter assassinatos, enfim, entre as duas famílias. Então, o príncipe, ele deu a seguinte ordem, que se houvesse mais uma discussão, algum conflito entre as duas famílias e que culminasse em algum tipo de crime, o membro seria banido da cidade. Para quem nunca leu Romeu e Julieta ou não conhece nenhuma das adaptações, tem muitas pessoas jovens que estão começando, né, nas leituras agora. Eu vou parar por aqui e vou começar a falar das edições que nós temos no mercado. Tem uma edição da Penguin, eu não tenho ela aqui em casa, que é uma edição também muito bonita. Eu acho aquela capa muito linda. E tem uma tradução que eu gosto muito dessa tradução. Lá também tem alguns textos da própria Bárbara Eliodora falando da dificuldade que foi quando esses livros foram publicados, porque o que acontecia? Como as traduções elas não batiam, então teve muita coisa assim que não tinha muita qualidade. E aí acabou atrapalhando a experiência de muitas pessoas. Hoje em dia não. As traduções já são mais lindas ou do italiano ou do próprio inglês. E foram até descobertas novas histórias que tinham a mesma base que o Shakespeare utiliza aqui nessa história e que remetem a alguns pontos que tem nessa história que outros autores já trabalharam anteriormente. Essa edição aqui é a edição do Clube de Literatura Clássica, né? É uma edição até bem bonita. Tem algumas fotos aqui também que eu acho linda. Tem um card aqui do Shakespeare e o marcador de texto aqui também, o marcador. O card do Shakespeare também. Achei muito bonita essa edição, gente. Muito bonita mesmo. É uma folha assim bacana. Tem também uma letra que é bem confortável, né? Mostro para vocês, olha. Bem confortável. Tem uns detalhes aqui também que são os textos de apoio que ajudam demais na experiência. A gente sempre fala isso aqui, ó. Tem umas fotos aqui, olha, bonitas, olha, bem bacana. Não sei se eu consigo mostrar, mas enfim, tem. Mas tem assim, umas coisas bem interessantes, assim, no início, tá vendo? O material gráfico, o projeto gráfico, na verdade, é muito bonito das edições do Clube de Literatura Clássica. Não assino no momento, mas em breve eu quero rever essa assinatura. É bem interessante essa edição, como eu tinha dito anteriormente, para você que está treinando inglês, tem essa edição em inglês e português, vale bem a pena você ter essa edição, até para assim, você guardar na estante, são edições bem bonitas, vale muito a pena. Além dessa edição, eu tenho essa daqui também, que é de um box, é da editora Nova Aguilar. Esse aqui é o teatro completo, ele tem diversas histórias aqui do Shakespeare, ela é dividida em edições assim, tragédias e comédias, tragédias e comédias sombrias, as peças históricas. Então, é uma edição mais completa, por exemplo, assim, eu não quero ter todas aquelas edições que tem no mercado, eu quero um texto de apoio bacana. Então, essa edição aqui também tem esse texto de apoio, até tem muita coisa assim da Bárbara Eliodoro, que era uma das principais historiadoras, principais conhecedoras do projeto de Shakespeare. Só tem um detalhe nessa edição que eu não gosto. Eu vou tentar mostrar. A letra é muito pequena, muito pequena. E outra coisa que eu não gosto é o papel. O papel é aquele papel que você consegue ver do outro lado. Acaba atrapalhando assim para você que gosta de marcar livro, atrapalha bastante. Mas no geral o material é bom do box. É um box bonito, tem uma jacket aqui. Ele é assim, na verdade.
É até interessante, tá? Vale a pena, assim, para você que quer ter uma edição, para você. Tem gente que não se importa com essa questão do papel, mas para mim, que às vezes eu gosto de marcar alguma coisa, eu não gostei muito. Mas é uma excelente edição. A tradução tá bacana, é uma edição com vários textos de apoio. Eu recomendo muito para você que quer ter uma coisa única. E também para você guardar. As edições da Nova Aguilar também são edições interessantes. Vale a pena também essa experiência, se caso você gostar desse tipo de papel, não se importar, tá tudo bem. Além disso, deixa eu pegar aqui, tem essa edição aqui, que veio no Clube de Literatura Clássica, que é a história de dois nobres amantes. Essa edição é do Luiz de da Porto. Então, nessa edição aqui, que ela vem no Clube de Literatura Clássica, ela remete a alguns dos textos mais antigos da história de Romeu e Julieta. Essa edição até coloca que foi o Luiz de da Porto que colocou toda a base de preâmbulo de Romeu e Julieta, como se o criador de Romeu e Julieta fosse, na verdade, Luiz de da Porto. E aqui tem todas essas premissas mais antigas da história, a base que foi lá em Píramo e Tisbe, tem também outros autores que escreveram a história, até cair no Arthur Brook e até cair também depois no Shakespeare. Então, tem alguns detalhes que acontecem que outros autores trabalharam e que o Shakespeare acabou bebendo cá na frente. É uma história interessantíssima para você que conhece Romeu e Julieta, mas quer ler de um outro detalhe, de um outro panorama, digamos assim. Essa edição já daqui, ela é em bilíngue também, ela é em italiano e em português, tá? Só acho a letra pequenininha, mas também a edição é uma edição pequena. Mas vale a pena, tá? Para você que quer uma coisa a mais de Romeu e Julieta, até mesmo para guardar. Esse aqui fica lindo, até coloquei ali na estante essas edições menorzinhas, assim, que são as complementares do Clube de Literatura Clássica. Essa já é uma edição mais recente, mais conhecida recentemente. Então, você não vai achar essa daqui em outros lugares, não tem outras publicações dela, tá? Essa daqui tem outras publicações do Luiz de da Porto, mas não é essa aqui. Essa daqui é exclusiva do Clube de Literatura Clássica. Você pode olhar ou com alguém que está vendendo particularmente, ou assinar o Clube de Literatura Clássica, naquele plano mais bacana deles, que é o plano que você tem acesso à lojinha e comprar essa edição. Acho que até separada, você consegue encontrar ela separada. Mas ela é exclusiva do Clube de Literatura Clássica. Mas vale a pena, é uma experiência bem interessante com relação à história de Romeu e Julieta. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já leram Romeu e Julieta, o texto integral. Tem umas adaptações por aí também, de filmes, de peça também, tem adaptações que são muito interessantes e outras histórias por aí que acabam bebendo muito de Romeu e Julieta. Quero saber muita opinião de cada um de vocês com relação a essa história. E a gente já vai deixar reservado na última quinta do mês de fevereiro. A gente vai ler mais uma peça histórica. A gente já leu aquela primeira trilogia das peças, tetralogia, na verdade, de peças históricas do Shakespeare. A gente vai para a primeira, que é uma outra tetralogia que tem a ver com as peças históricas baseadas no governo da Inglaterra, na monarquia da Inglaterra. Vamos a Ricardo II. Ricardo III a gente já leu. A gente vai começar com Ricardo II. Vale a pena essa experiência. Se caso você já leu, aguarde mais um pouquinho, nós vamos falar sobre ela aqui no canal. E se você já leu Romeu e Julieta, me diz os seus comentários, o que você achou, em qual edição você leu, o que você gostou, o que você não gostou. Traz aqui pra gente que eu quero muita opinião de vocês. Então é isso. Nos despedimos nesse vídeo. Muito obrigada por você que tem nos acompanhado. Não deixe de nos seguir nas plataformas de áudio, classificar o nosso podcast, dá um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação. Nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e é isso.
Até mais!